A igreja em Éfeso. Apocalipse 2:1-7. 2:1 escreve: João trabalha como um secretário do Senhor. Ele tem de registrar o que o Senhor falou. A igreja em Éfeso. A igreja tem dois aspectos diferentes. Um é a igreja mística, o outro é a igreja local. Um é o corpo de Cristo, o outro é a casa de Deus. As igrejas referidas nestes dois capítulos são as igrejas em cada localidade. Há uma grande distinção entre a igreja em Éfeso e a igreja de Efeso, porque a igreja apenas peregrina em Éfeso. Ela não pertence a Éfeso. Por esta razão, nomes como a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Chinesa, e assim por diante, não estão de acordo com as Escrituras. Ao anjo, esta carta a Éfeso é endereçada ao mensageiro. Como é bem diferente esta carta daquela de Paulo dirigida aos Efésios. Ali Paulo escreve a todos os crentes, enquanto aqui, devido às divergências da vida terrena ou ao declínio na vida espiritual, apenas o mensageiro é capaz de receber a carta. Uma comparação das duas cartas revelará a grande diferença da situação da igreja naquela época e agora. Éfeso realmente se afrouxou, voltou atrás e sofreu dano. O Senhor se mostra, a esta igreja, como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, mostrando assim à igreja em Éfeso e ao seu mensageiro que ele possui toda a autoridade e examina todas as suas igrejas. 2:2-3 Estas são as palavras de louvor dadas pelo Senhor. O que é elogiável por ele abrange 3 perspectivas. No que diz respeito a eles mesmos, a. Obras se eles devem ter tido boas obras, b. Labutas se eles devem ter trabalhado diligentemente, e c. Paciência eles possuíam corações de paz e, portanto, suportavam e toleravam as fraquezas de outras pessoas. No que se relaciona ao governo da igreja, a. Eles não suportavam homens maus, e b. Não aceitavam obreiros descuidados. Não somente isso, até mesmo testavam os apóstolos. Tudo isso mostra que possuíam discernimento espiritual. No que tange o mundo, eles pacientemente suportam provas por causa do nome do Senhor e não esmoreceram. A partir desta descrição podemos concluir que a igreja em Éfeso é a mais perfeita. 2:4 Embora a igreja em Éfeso pareça tão boa, o Senhor, no entanto, tinha algo contra ela, havia abandonado o seu primeiro amor. Podemos nos surpreender como que uma igreja que realmente trabalhava possa ter tido falta de amor para com o Senhor. Ainda assim, a experiência nos diz que é possível haver atividades exteriores mesmo que o primeiro amor já tenha sido abandonado. O primeiro amor é o melhor e o mais perfeito amor. Uma questão aqui deve ser levantada: como pode o primeiro amor ser abandonado? Pode ser devido a uma ênfase acentuada sobre os trabalhos em vez do amor ao Senhor. Pode ser também devido à desobediência ao Senhor. João 15:10. Aqui nos é mostrado que o que o Senhor requer é o nosso amor em relação a Ele. Se existe labuta e conhecimento espiritual, e não há amor, tudo se torna inútil. Tessalonicenses 1:2-3, 1 Coríntios 13:2. 2:5 O Senhor lhes mostra um caminho para a restauração. Lembra-te, pois, de onde caíste. Isto significa que deveria ocorrer uma investigação da causa. Existe uma razão para cada retrocesso. A não ser que a causa seja descoberta, a restauração se torna impossível. De acordo com a visão do Senhor, mesmo que a igreja em Éfeso fosse exteriormente perfeita, ela já havia caldo interiormente. Queda interior resulta em queda exterior. Arrepende-te. O arrependimento não é requerido apenas de pecadores, é da mesma forma necessário aos crentes. Sempre que houver uma falha, há necessidade de arrependimento. E volta à prática das primeiras obras. Arrependimento é negativo, enquanto voltar à prática das primeiras obras é positivo. Destas palavras podemos deduzir que a igreja em Éfeso não estava fazendo o que praticava anteriormente. Quais eram as coisas que ela fazia anteriormente? Sabemos que estas coisas não podiam ser labuta, paciência, diligência, não suportar homens maus, e assim por diante. Apesar de não haver nada explicitamente mencionado, uma leitura cuidadosa à carta de Paulo aos Efésios nos convencerá de duas coisas que eles faziam anteriormente. Eles eram fiéis, Efésios 1, e permitiam que Cristo fosse Senhor, Efésios 3:17. Logo,
Neste verso, 2:5, o Senhor mostra o caminho para a restauração de um lado, e revela o seu julgamento de outro caminho para o primeiro amor, mas seguido então por uma advertência: se não, venho a te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Mover o candeeiro para fora do seu lugar. Já que a palavra candeeiro representa a igreja, o dever da igreja é brilhar, isto é, testemunhar. Ser removida do seu lugar é uma palavra que nos faz perguntar qual é o lugar da igreja. O lugar original de todos estes candeeiros é diante do Senhor. Logo, ser removida do seu lugar significa que uma dada igreja perderá o seu lugar original diante do Senhor e, portanto, será rejeitada por Ele. Tendo perdido seu lugar, o candeeiro não será mais suprido com óleo, quer dizer que a igreja não poderá mais ser cheia com o Espírito Santo, e consequentemente não será capaz de brilhar para o Senhor. A questão aqui não é concernente à salvação, antes, está relacionada ao trabalho e ao testemunho. Há muitas igrejas hoje que são apenas candeeiros removidos aos olhos do Senhor. 2:6 de Nicolaítas significa, no original, aqueles que conquistam o povo. Isto se refere ao partido que prevarica em busca de poder e toma sobre si mesmo a posição de liderança. O Senhor odeia as obras destas pessoas. Ele elogia os crentes em Éfeso que eles são capazes de odiar o que ele odeia. 2:7 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este refrão mostra que esta carta é dada não apenas à igreja em Éfeso, mas também a todas as igrejas que possam estar em situação similar àquela da igreja em Éfeso. Quão poucos são aqueles que irão ouvir as palavras do Senhor, apesar de que, na realidade, elas são dirigidas a todas as igrejas. Quem tem ouvidos, salienta o triste fato que muitos estão na igreja que não possuem ouvidos para ouvir. Por que possuem ouvidos para ouvir as palavras do Senhor? Não se refere aqui a ouvidos físicos, mas a ouvidos espirituais. Podemos entender claramente isso quando lemos Mateus 13:13-15. Por que algumas pessoas não possuem ouvido espiritual? Porque, 1. Não têm aspiração espiritual, e, 2. Eles de fato têm medo da palavra do Senhor. Finalmente, o galardão é mencionado. Ao vencedor, aqui a palavra ao é singular em número. A despeito do fato de que a igreja como um todo tem falhado, alguns individualmente ainda procuram que a podem obter vitória. O que o Senhor está buscando nestas 7 cartas é por aqueles que irão vencer. O galardão que os vencedores irão receber é que eles comerão da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Este paraíso ou jardim provavelmente aponta para aquele no reino dos céus, porque o reino dos céus é a restauração das condições de Gênesis 2. Assim como havia na terra um jardim do Éden, como está registrado em Gênesis 2, assim também haverá um paraíso no reino dos céus. Quanta alegria terá o vencedor por estar com o Senhor no paraíso! E não apenas estar no paraíso, mas ser capaz de comer o fruto da árvore da vida. Extraído do livro Vem, Senhor Jesus. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor. Vatmanei.